Sabe quando a crise chega e os novos problemas pedem novos olhares? É preciso se adaptar, buscar novos rumos, alternativas. Mas sabe aqueles problemas de sempre? Eles também precisam dessa visão criativa que gera soluções diferentes. Se você é um empreendedor que tem a inovação em seu DNA, precisa conhecer o FNE Inovação. Com essa linha de crédito, o Banco do Nordeste financia projetos de implantação, expansão, modernização, reforma e relocalização que tragam inovações para produtos, serviços, processos e métodos organizacionais nos empreendimentos. No setor rural, podem ser financiados projetos para inovação tecnológica nas propriedades rurais. O prazo para pagar pode ser de até 15 anos, incluídos até 5 anos de carência. Acesse o portal do Banco do Nordeste, saiba todos os detalhes e inove cada vez mais. Pela presença, é um prazer estar com vocês aqui hoje, conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a preservação de ativos, né? É um tema muito presente, especialmente aqui nesse rico estado do Espírito Santo, onde nós temos aí grandes plantas industriais, e esse tema é um tema que visa não só a questão, né, da preservação de ativos, mas a segurança também, né, dos operadores das plantas, e nós dentro da WEG nós prezamos muito por isso, né? Então desenvolver novas tecnologias que visam, né, prolongar a vida, né, útil desses ativos aí. Então, um pouco da agenda, né, rapidamente, nós vamos falar um pouco sobre o conceito, né, e as premissas aí desse trabalho que foi desenvolvido, né, dessa nova geração de revestimentos elastoméricos, apresentar propriamente a linha de produtos e alguns resultados que nós obtivemos com ela aí ao longo dos anos, né, de trabalho aí de desenvolvimento dessa nova tecnologia. Então aqui o novo conceito, né? Então o revestimento elastomérico, né, é uma nova tecnologia e que tem um novo conceito aí de proteção anticorrosiva, né? O mais comum que nós temos no mercado aí são os revestimentos que têm como mecanismo de proteção a proteção por barreira, né, especialmente por barreira. Existem as proteções anticorrosivas que têm o mecanismo de proteção catódico por troca de elétrons, principalmente com sistemas à base de zinco. E esse novo conceito, né, do envelopamento, que é basicamente você também faz uma barreira, né, mas a gente vai trabalhar um pouco esse conceito, né, de envelopamento ao longo dessa apresentação, né, onde basicamente a gente quer evitar a chegada do eletrólito no substrato, né, através de um novo mecanismo de proteção. Então, um material de alta tecnologia desenvolvido para ambientes, né, de atmosferas altamente agressivas, atende ambientes industriais, offshore, pintura de pisos, estruturas, tubulações, áreas críticas, né, como válvulas, flanges, né, áreas críticas entende, né, toda a área onde você tem uma dificuldade maior de fazer uma manutenção industrial, né. Produtividade, essa foi uma premissa desse trabalho também, é uma tecnologia nova e que vem a trazer também produtividade aí para manutenção industrial e rápida liberação de área, que é uma dificuldade também nos processos aí de manutenção. Aplicação a frio, né, existem outras tecnologias, como a poliureia, por exemplo, né, que tem uma característica de aplicação a quente e traz uma complexidade maior para o processo de aplicação, e essa tecnologia ela foi desenvolvida com sistema aplicação com equipamento pneumático mecânico e aplicado a frio, né, diferente de outras tecnologias que têm uma complexidade maior. E desenvolvimento de uma solução, né, completa aí, com o equipamento mais o revestimento, né, e não só o revestimento. Aqui tem algumas imagens, né, de algumas aplicações de ambientes offshore, né, aplicações industriais como flange, válvulas, né, então só alguns exemplos, mas que a gente vai discorrer aí ao longo da apresentação. Então aqui, né, o revestimento elastomérico, né, o que é o revestimento elastomérico, né? É um sistema de cura rápida, né, onde você tem até mesmo aplicado em ambientes de pisos, né, industriais, você tem uma rápida liberação de área, né, com 2 horas aí para tráfego leve já sobre o revestimento. É um revestimento que pode ser aplicado em alta espessura, de 2,5 até 8 milímetros de espessura. É um revestimento de alta resistência ao impacto e à abrasão, né, então muito apropriado aí para ambientes onde você tem danos mecânicos, onde você tem aí um ambiente de industrial, onde você tem uma operação ali que é muito danosa, né, ao equipamento ou ao piso, no caso.
Então tem uma alta resistência a impacto abrasão, alta flexibilidade, como está aqui demonstrado aqui nessa imagem, né? Então aqui você está curvando aquele filme, né? E diferente de outros revestimentos, como as tintas epóxi, por exemplo, o revestimento elastomérico ele tem essa característica, né? De ter uma alta flexibilidade. Impermeabilidade, hoje o que existe de melhor em termos de impermeabilidade de filme, né? Está presente nessa tecnologia. Alta retenção de bordas e cordões de solda, então facilita nessas áreas críticas, né? Uma boa proteção. Facilidade de reparo e permite agregado aí antiderrapante para aplicar em pisos, né, em áreas onde você não pode ter um piso escorregadio, ele permite aí agregado antiderrapante, né? Então, essas foram as premissas, né, do desenvolvimento desse produto, então que atendesse todas essas características, né, que são importantes aí para o ambiente de manutenção industrial. Então aqui nós temos uma demonstração rápida da aplicação dele, e nessa outra imagem aí uma demonstração aí da flexibilidade do filme. Aqui então mais uma imagem, né? Então a retenção nas arestas, né? Foi o que a gente comentou ali antes. Então alta retenção em bordas e cordões de solda, né? Então essa imagem aqui a gente consegue ver bem que ele acompanha, né? Aqui é uma viga aí, né? Então você tem aqui uma borda, né? Uma quina, onde você tem aí a aplicação do elastomérico, e normalmente nessas áreas críticas, uma aplicação de uma tecnologia tradicional, como um sistema epóxi, por exemplo, você não consegue uma retenção de borda superior a 30% nessas áreas, né? Justamente pela tensão superficial que você tem ali, e aí nessas áreas você não consegue um bom revestimento. E essa tecnologia ela tem justamente essa característica de conseguir aí uma alta retenção em bordas de até 70%, 80% da espessura, e com isso aumentar aí a vida útil, né, do ativo do equipamento. Então esse é um grande diferencial, né, é uma característica que não se consegue nos revestimentos tradicionais e que esse produto aqui ele consegue entregar. Aqui tem um videozinho, né, ele está fazendo a aplicação aí do revestimento elastomérico em piso, então notem que é uma aplicação tradicional, uma tecnologia que consegue entregar uma alta resistência, mas ao mesmo tempo ter uma aplicação facilitada, né? Então essas foram as premissas aí também desse trabalho. Então aqui entrando nos produtos especificamente, né, e a gente detalha um pouco mais. Então o primeiro produto, que é o HBD 521, é um revestimento elastomérico para pisos, estruturas e tubulações. Esse produto então é um primer acabamento elastomérico, né, com aplicação em altas espessuras, aplicação por pistola airless. Essa aqui é um diferencial, né? O desenvolvimento desse produto ele foi em conjunto com o desenvolvimento de um equipamento que possibilitasse aplicá-lo. Os revestimentos elastoméricos em geral acabou não ficando muito bom aqui na imagem, né? Mas tem algumas informações técnicas aqui, entre elas a questão da vida útil da mistura, né? O revestimento elastomérico ele tem por característica um pot life, um tempo de vida útil muito curto. Então esses produtos eles reagem muito rápido, justamente para proporcionar uma liberação de área de manutenção, né, muito ágil, só que em contrapartida isso gera um inconveniente, né, no momento da aplicação. Então você precisa desenvolver, né, um produto que consiga entregar uma boa resistência, mas ao mesmo tempo ele conseguir ser possível de aplicar. E isso, né, então veio o desenvolvimento da tecnologia junto com o produto, o equipamento que fizesse a aplicação dele, né? Então, produto com pot life ali de 5 minutos, né, e desenvolvido aí em conjunto um sistema airless de catálise no bico, onde ele faz a mistura no momento da aplicação, e com isso você não tem nenhum tipo de perda, né, nenhum tipo de perda de material ou até mesmo de equipamento, né, por conta do material já reagir muito rápido e acabar danificando aí então o equipamento, né? Então o desenvolvimento dessa tecnologia é um conjunto, né, de produto mais aplicação. Esse equipamento ele foi desenvolvido por uma empresa parceira da WEG, né, que veio junto conosco nesse projeto e desenvolveu um equipamento aí então apropriado para o uso desse material. Então, rápida secagem, né, um produto aí, como eu comentei antes, né, uma liberação de área de até 2 horas. Aqui nós temos aqui os dados técnicos, né, no boletim do produto. Então, a 25 graus ele tem uma secagem ao toque de 1 hora, secagem ao manuseio de 2 horas, né.
Então isso quer dizer que depois de 2 horas de aplicada essa tecnologia, você já consegue ou manusear, né, seja uma estrutura, uma tubulação, ou se for num caso de piso, você já consegue aí trafegar, né, naquela área com muita rapidez. Então isso garante aí, né, na manutenção uma... Só retorna aí, por favor. Consegue garantir aí uma manutenção muito rápida, né? Aumento de produtividade, né? Então com isso, né, com essa secagem muito acelerada, você consegue aumentar a produtividade na manutenção, tem uma rápida liberação de área. Esse produto ele foi desenvolvido também para áreas, né, onde você tem ambientes em contato, né, com água potável, por exemplo, a pintura interna de tubulações. Então ele foi desenvolvido já com potabilidade, né? Então aqui nós temos um exemplo, né, da norma C222, que ela prevê justamente a potabilidade. Então esse produto também já é certificado nessa norma, então podendo ser aplicado também em tubulações parte interna, né? Pot life de 5 minutos, já falamos. Esse produto, né, ele pode ser aplicado em piso, né? Então como eu comentei, né, e no piso, né, se tratando aí de um produto altamente alastrado, né, e num ambiente industrial você pode ter ali um risco, né, por conta da questão de deslizamento e tudo mais. Então ele pode ser aplicado também na versão antiderrapante, então com isso garantindo aí, né, a segurança naquele local, né, rotas de fuga, você tem aí a possibilidade de aplicar esse produto, então com essa versão aí dele antiderrapante, tá? Relação de mistura desse produto, 3:1, então é um produto bicomponente, né, um produto que seca aí por catálise, por reação química. Então você tem o componente A, que é um poliol, componente B, que é um isocianato aromático, né, e eles aí nessa relação de mistura 3:1 formam um polímero, né, o revestimento elastomérico. Então a relação de mistura dele é 3:1. Material de ótima resistência, né. Depois aqui nós temos uma página do boletim técnico, tem algumas propriedades onde fala aí sobre a espessura, né, sólidos por volume, um produto também que vem alinhado aí com as tendências sustentáveis, né, alinhado com o ESG. Isso dentro da WEG, né, nós procuramos sempre seguir os desenvolvimentos de produtos alinhados com as tendências sustentáveis também. Então esse produto aqui é um produto 100% sólidos, né, não leva nenhum solvente, nenhum volátil orgânico na sua composição. Então na cura dele a gente não está levando aí para o meio ambiente, né, nenhum tipo de composto orgânico aí que possa prejudicar o meio ambiente, né? Então também é uma característica importante desse produto aí. Aqui tem uma demonstração da pintura do produto em si, né, na versão lisa e na versão antiderrapante aí também. Então aqui na foto da direita nós temos esse produto aplicado e feita a aspersão de agregado, né, que é o material que vai fazer a versão dele antiderrapante. Então aqui nós estamos simulando aí uma aplicação, por exemplo, de um piso industrial com rota de fuga, né? E na versão da esquerda lá nós temos ele na versão lisa, que aí pode ser para diversas aplicações, seja questão de estruturas, pisos, né? Estrutura vertical inclusive, produto que aplica em alta espessura e que suporta aí altas camadas sem escorrimento, né? Então aí demonstrando aí como fica a pintura lisa e antiderrapante. Então aqui 2 minutos após a aplicação do elastomérico, você faz a aspersão aí do antiderrapante e aí forma esse aspecto aí graneado, né, que é o que a gente conhece aí na indústria aí como antiderrapante aí. Aqui mais algumas fotos, né, esse produto ele foi desenvolvido e já temos vários cases de aplicação dele em ambientes industriais. Inclusive, um dos principais mercados, né, para o qual ele foi desenvolvido é o mercado offshore, então pintura de plataformas de extração de petróleo. Naquele ambiente, nós temos hoje dentro da indústria talvez o ambiente mais desafiador, né, por conta da salinidade, né? Então, naquele ambiente nós temos aí uma alta agressividade na pintura. E o próprio tratamento de superfície, muitas vezes, ele não é o mais adequado, né? Porque você faz um tratamento de superfície e, ao mesmo tempo, já está depositando em cima daquele substrato a própria salinidade, que é constante aí no ambiente onde está essa plataforma de petróleo. Então, nós partimos logo para o ambiente mais desafiador, né? Para fazer o desenvolvimento desse produto. E temos alguns cases já de aplicação aí, desse produto, seja em piso, em heliponto, em cantos, né, em quinas, estruturas. Então aqui está demonstrando aí algumas aplicações
e já temos aí esse material aplicado aí há 2 anos, há 3 anos em alguns ambientes e com excelente desempenho. A expectativa é que esse revestimento ele entregue aí um aumento de vida útil comparado aos sistemas tradicionais, epóxis, né, poliuretanos, aí um aumento de vida útil de até 4 vezes em relação ao que nós temos hoje, né, em ambientes industriais com atmosferas corrosivas, tá? Então, esse é o objetivo aí dessa nova tecnologia aí. Então aqui tem uma comparação também do sistema epóxi, né, que é o tradicional, com o sistema poliuretano. Então aqui, como eu comentei sobre a questão do tempo entre manutenções, expectativa de vida útil. Então nós temos aí um comparativo do uso de uma tecnologia epóxi tradicional em piso. Então people on board, né, que é as pessoas a bordo aí para fazer a aplicação. Basicamente nós não temos um aumento, né, de custo com relação à aplicação, porque o número de pessoas envolvidas na aplicação dessa tecnologia é similar à tecnologia tradicional. Né, ganhamos muito aí na produtividade, então o tempo total de aplicação mais curta de um sistema tradicional como o epóxi, nós chegamos até 12 dias, né, porque o sistema epóxi ele tem essa dificuldade de obter, né, espessuras maiores em apenas uma demão, e isso quer dizer que você tem que respeitar intervalos de repintura para conseguir chegar na espessura determinada, e mais o tempo total de cura dele, enquanto que no sistema poliuretano elastomérico nós temos aí uma liberação diária em até 2 dias, no máximo 2 dias aí para liberação diária, então ganha muito em produtividade, né? Isso vamos dizer assim, a métrica, né, que nós usamos aí para um ambiente offshore, mas isso não muda quando a gente vai para qualquer outra planta industrial, nós vamos ter a mesma situação aqui de ganho de produtividade. E o tempo entre manutenções, que é a expectativa de durabilidade do revestimento, então a expectativa é que ela seja até 4 vezes maior do que os revestimentos tradicionais. Isso como nós chegamos nesses resultados, né? Isso através de testes laboratoriais. Então nos ensaios de laboratório nós obtivemos resultados até superiores a esse, e agora temos testes aí rodando em campo já com 2 e 3 anos aí de aplicação e excelentes resultados até o momento, comparativamente, né? Aqui nós temos mais uma imagem de aplicação industrial em piso. Então nós temos a imagem de antes e depois, né? Esse aqui é um revestimento aplicado já há 2 anos, né? Nós temos aqui na direita, então 2 anos de aplicação do revestimento elastomérico. Nós tivemos um desgaste natural da tinta superficial, porque você aplica o revestimento elastomérico na base e aplica um poliuretano, que é o que confere cor, né, e dá essa característica de acabamento. Mas o que está ali fazendo a proteção anticorrosiva é o revestimento elastomérico. Então, a foto da esquerda, as 2 fotos da esquerda, né, é a condição do piso antes da aplicação, e aqui as fotos da direita, 2 anos após a aplicação do revestimento elastomérico, onde nós tivemos aí basicamente só o desgaste da camada de acabamento, mas a base ali com revestimento elastomérico sem nenhum tipo de danificação no filme. Então, mostra que em 2 anos a gente tem aí já um excelente desempenho. A foto da esquerda eram os mesmos 2 anos, mas aplicados com revestimento epóxi. Vocês notem que praticamente não resta nada da pintura, né? O que tem ali já está praticamente desplacando, né? Então, o epóxi é um filme muito duro, um filme que é uma excelente proteção anticorrosiva, evoluiu muito em relação a outros que tínhamos no passado, mas aqui a gente está falando de uma nova geração aí de revestimentos, né, que pode vir a substituir aí na manutenção industrial. Então na esquerda ali o epóxi, depois de 2 anos praticamente não resta nada de pintura, e aqui na direita o resultado já com revestimento elastomérico, né? Ok? Aqui mais algumas aplicações também em ambientes offshore, né? Então nós temos aqui já demonstrando a aplicação, né, em áreas críticas. Então você tem aqui toda essa estrutura dos módulos aqui, dessa parte aqui para baixo, então com a aplicação do revestimento elastomérico, né? Aqui na direita também as mesmas fotos aí demonstrando. Justamente aqui, né, o conceito aqui é buscar avaliar aquela questão da retenção das quinas e bordas e áreas críticas, né? Como comentamos antes, né, num sistema tradicional você tem uma retenção de espessura de no máximo 30%, enquanto que nessa tecnologia você consegue uma retenção em borda de 70% a 80% do filme, né? Então, não sendo mais a borda ou o canto ou a quina, uma área crítica onde normalmente começa um processo corrosivo, né? Então a borda, nesse caso,
ela vai estar tão protegida quanto as áreas planas dessa estrutura, né? Então, mostra aqui também que nesse ambiente aqui é um revestimento extremamente eficiente aí também. Aqui mais um antes e depois, então, aqui nós estamos falando também de um piso de plataforma, tá? No piso da esquerda, né, na unidade da esquerda, a gente está com uma foto aí de fevereiro de 2022, é uma plataforma que ela entrou em operação há 3 anos atrás, né, havia entrado em operação aí, então em fevereiro de 2019, e 3 anos depois nós já tínhamos essa condição aqui de piso. Aqui nós já estamos falando de perda de massa, a gente já está falando de um processo de corrosão bastante avançado, inclusive comprometendo aí segurança e comprometendo aí a operação dessa unidade operacional. Então, normalmente, quando chega num estágio de corrosão avançado, você já não consegue mais fazer a manutenção somente com a pintura, você vai ter que fazer a caldeiraria e a troca, muitas vezes, daquela chapa, né? Aqui é um exemplo com piso, mas isso vale para a estrutura, vale para a tubulação, vale para qualquer ativo. Então aqui nós temos uma condição de piso, né? 3 anos em operação, então um piso totalmente danificado, e aqui na direita, em agosto de 2022, esse piso aí recomposto então, né, o revestimento aí com elastomérico, né? Então aqui, claro, depois disso, né, existe um acompanhamento da evolução, mas aqui está demonstrando aí já a aplicação em si, né, um case de aplicação já desse produto num ambiente real, né, num ambiente aí industrial. Aqui temos alguns testes, então aqui demonstra um pouco comentei antes sobre a questão das propriedades desse produto, né, um produto que tem uma dureza, uma resistência à abrasão, né, uma dureza e também uma flexibilidade de filme muito grande. Então aqui nós temos 2 testes que medem justamente isso, né? Então aqui o teste de dureza Shore-D, né, que segue essa norma STM. Então aqui nós temos os resultados dele, uma média aí de 69, né, de resistência, é uma norma bastante técnica, ela tem lá as suas propriedades, mas comparativamente, né, por exemplo, com os sistemas tradicionais epóxis, esse sistema aqui ele tem uma resistência 3 vezes superior. Então, em dureza superficial. Então, isso mostra, né, que essa propriedade de resistência à abrasão, essa propriedade de resistência mecânica, ela está muito presente nesse produto. E aqui um ensaio de tração, né, então também seguindo uma norma STM. Então, você tem aí, emprega uma força, né, e acompanha até que força é necessária para causar a ruptura daquele revestimento. Então aqui nós temos aí empregado aí uma média de 21 megapascal, né, que é esse resultado que nós temos ali embaixo, né, com uma deformação na ruptura de 20%. Então esse resultado também comparando, né, aqui não tem nem como comparar com sistemas epóxis, por exemplo, porque são sistemas extremamente rígidos, né, que você não tem essa propriedade de tração. Então se a gente pega um filme elastomérico, você tem aí uma flexibilidade muito grande, enquanto que o epóxi ele quebra, né, a qualquer movimento. E o quebrar um filme de tinta, quando você está falando de uma proteção por barreira, isso é muito crítico, né, porque justamente qualquer fissura que nós fizermos nesse filme, né, permite a entrada do eletrólito e por ali começa um processo corrosivo. Então esse eu falei lá no início, né, sobre o conceito de envelopamento, né? Essa tecnologia ela visa justamente você envelopar um substrato, envelopar uma estrutura, né? Evitar que o eletrólito ele consiga chegar no aço carbono e comece ali então um processo corrosivo. Então essas propriedades, né, de dureza, de ensaio de tração, né, essa tensão da ruptura que o produto resiste, são características extremamente importantes, né, nessa nova geração de produtos e que vão garantir aí justamente aquela maior durabilidade do filme que comentei antes, né? Aqui outro ensaio também que vem de encontro com a questão aí da flexibilidade de filme, então é outro ensaio de rasgamento, né, que mede a flexibilidade. Então aqui nós temos aí resultados aí de carga, né, de 136 newton aí, com espessura de 2 milímetros, 2,8 milímetros. Então uma resistência ao rasgo aí de até 48
quilonewtons por metro. Então é um resultado muito bom também para esse tipo de produto e também embasa aí essa questão aí da resistência, né, a flexibilidade de filme que esse produto tem. E aqui é uma tabela com os resumos dos resultados, né? Nada mais é um resumo daquilo que nós comentamos antes aí, tá? Pode passar, por favor. Aqui uma demonstração de aplicação num piso, né? Então aqui nós temos aqui é uma simulação em chapa xadrez, né? De piso industrial, que todos conhecem aí. Então aqui nós temos a simulação de aplicação em duas condições, né? Onde a primeira delas a gente basicamente visa a proteção desse piso, né? Que é a foto mais acima aqui, onde a gente mede a espessura de 2,3 milímetros, então você revela ainda a condição da chapa xadrez ali no piso, né? Então ainda está revelando esse desnível, né, que nós temos aí, e depois mais ao centro ali, fizemos aí simulações de aplicação em piso de até 5,4 milímetros, que é quando ela consegue nivelar essa condição aí da chapa xadrez. Então se você tem um piso industrial com essa característica, né, e quer deixar ele nivelado, então esse produto ele consegue aplicar aí nessa espessura de até 5,5 milímetros, e aí com isso consegue fazer o nivelamento do piso aí, ok? Aqui nós partimos para um segundo passo dessa nova geração de produtos. Então esse primeiro nós tratamos aí basicamente de aplicação em pisos, estruturas, áreas críticas, né? E aqui a gente está tratando aí justamente de aplicação de válvulas, flanges, todos os equipamentos que nós temos dentro de uma planta industrial e que são o grande desafio, né, da preservação de ativos. Porque você tem uma dificuldade maior de fazer o cobrimento dessas áreas críticas, né? Então vai ter alguns exemplos aí que eu vou demonstrar um pouco mais isso aí. Essa condição de manutenção nas áreas críticas dentro de uma planta industrial, ela tem basicamente assim dois viés, né? Uma delas é a questão da proteção e o segundo é a questão da facilidade de manutenção dessas áreas. Essa tecnologia aqui, ela vem resolver essas duas questões. Então você vai ter um produto que vai oferecer uma alta proteção anticorrosiva e ao mesmo tempo, quando for necessário alguma intervenção, por exemplo, numa válvula ou num flange, você vai conseguir remover esse filme com facilidade e realizar aquela manutenção. Nós tivemos aí alguns estudos, né, e dentro desses estudos mostravam que muitas vezes num processo de manutenção do equipamento que é necessária a remoção da tinta, se gasta mais tempo removendo a tinta do que propriamente fazendo aquela manutenção. Então, como fazer um revestimento atender a expectativa, né, o seu papel de proteger aquele ativo, mas ao mesmo tempo, quando for necessário removê-lo, que isso seja prático, que isso seja simples e rápido. Então nós desenvolvemos um sistema de dupla proteção. O primeiro produto dessa dupla proteção é um lubrificante, é um óleo protetivo, que ele tem uma propriedade anticorrosiva e que também vai viabilizar depois a remoção do revestimento elastomérico quando for necessário a manutenção. Então aqui a gente demonstra a aplicação, então um produto aí aplicado, né, como desmoldante, né, e proteção temporária. Então aqui está demonstrando a aplicação, né, que basicamente é um aerosol, né, que você tem aí a aplicação desse óleo desmoldante, que ele sozinho já tem uma boa resistência anticorrosiva. A gente, quando fala em resistência anticorrosiva, fala muito em salt spray, né, então é a câmara de sal, né, com uma solução de água salina que você vai aspergir sobre a chapa e aí começa um processo corrosivo. Então só esse produto ele já tem uma boa proteção anticorrosiva e também uma fácil aplicação por ser um processo aí basicamente de aerosol. Então esse sistema, né, esse produto, né, o lubrificante que é utilizado compondo, né, esse sistema de dupla proteção, é o que vai facilitar depois o processo de manutenção, como eu vou demonstrar a seguir. Então aqui o segundo produto aí sim é o revestimento elastomérico, que depois ele pode ser aplicado ou não sobre esse desmoldante, né, que vai compor aí essa dupla proteção. E esse produto aqui, então, o produto inicial nós falamos, né, da aplicação dele que é por
sistema spray, né, um sistema airless com catálise automática, e aqui é um produto também que vem aí com essa facilidade de aplicação. Então ele tem o lubrificante e depois ele tem essa facilidade de aplicação por ser um produto aplicado por trincha. Então isso num ambiente industrial, né, que você consiga aplicar um produto sem a necessidade de um equipamento, seja eletrônico ou seja mecânico, mas sem a necessidade de um equipamento, você ganha muita produtividade aí também. Então esse produto aqui, ele tem esse diferencial de poder ser aplicado aí por trincha. Tá? Então um produto também de cura rápida, assim como o produto anterior, né? Um produto que cura aí 2 horas ao manuseio, um produto de alta espessura, se consegue aí espessuras de até 3 milímetros, mesmo na aplicação aí por trincha. Um produto também com alta resistência ao impacto, abrasão, alta impermeabilidade. Né? A base polimérica desse produto, comparada ao anterior, basicamente ela é a mesma. Né? Nós não temos grandes diferenças. Né? Nós temos aí sim algumas alterações nas propriedades de aplicação, possibilitando esse produto sim aplicar via trincha e conseguir um bom desempenho também. Tá? E compondo aí com outro sistema, com outro produto que é o Lube DSR 473, aí sim essa possibilidade de fazer a dupla proteção com o óleo protetivo aí, né? Então aqui o boletim técnico dele. E aí depois nós temos as imagens aqui. Aqui uma demonstração então dessa dupla proteção, né? Então aqui nós temos uma flange, por exemplo. Então a imagem, né, em amarelo ali é a aplicação do revestimento elastomérico, que é o HBD 421. Em laranja ali numa espessura mais baixa é o lubrificante, né, o óleo protetivo e desmoldante. Então, o elastomérico, né, aplicado sobre esse óleo protetivo, ele está garantindo, né, a proteção anticorrosiva do metal. E quando necessário, né, esse óleo protetivo que está embaixo, ele vai fazer essa função, né, de facilitar o desmolde, né, a remoção desse revestimento quando for necessário uma manutenção. Então aqui alguns exemplos aí de aplicação, né? Essas áreas, né? Você tem aqui, por exemplo, uma flange, né, que está num estado aí bem degradado, né, bem avançado aí de corrosão, sendo também vamos dizer assim, um ponto muito crítico, né, na questão de segurança. E a pintura em geral, com sistemas epóxi ou poliuretano, ou seja lá qual for, as pinturas tradicionais, elas têm uma dificuldade muito grande em ambientes como esse, porque você não consegue promover, né? Falamos antes sobre a questão da retenção das tintas em bordas, em cantos, em quinas, né? Em áreas críticas. Então você não consegue ter altas espessuras e a partir dali começa um processo de corrosão muito rapidamente, né? Especialmente em ambientes agressivos, como é o ambiente offshore ou o ambiente industrial. Então aqui com essa tecnologia a gente consegue resolver esse problema, né, das áreas críticas, né, fazendo aplicações muito simples com trinchas, né, e quando necessário essas áreas, né, você notem, né, que essas flanges, por questão de manutenção, elas precisam ter uma facilidade de remoção desse filme, né, quando é necessário. Então faz o desmoldante, faz a aplicação do elastomérico com a própria trincha. Então é uma aplicação muito simples, né, você não precisa. Em áreas classificadas, por exemplo, você tem uma dificuldade maior de levar equipamentos, né, para fazer a aplicação. Então você consegue fazer essa aplicação com a própria trincha. Então sendo, né, nessa imagem aqui a gente tem aqui um exemplo da aplicação aí manualmente, né, com a trincha. Então muito simples, faz a aplicação, garante o revestimento e quando for necessário uma intervenção, uma manutenção, com um simples estilete e uma espátula você consegue remover totalmente aquele filme de tinta. Por baixo do filme do elastomérico, você não vai ter nenhum processo corrosivo e faz a manutenção e depois recompõe novamente o esquema de pintura. Tá? Então aqui ele está fazendo aí uma demonstração da tratamento, né, aqui por exemplo de uma tubulação. Então faz uma limpeza manual mecânica, depois na sequência aí ele faz a aplicação, a limpeza, né? Então aqui está simulando, né, num ambiente laboratorial. Fez ali o tratamento manual mecânico grau ST3, faz a lavagem com água doce e aí depois vem com a aplicação, aqui nesse caso está usando até um primer, né? Não necessariamente precisaria também de um primer epóxi, mas aqui está fazendo uma
uma proteção adicional com primer epoxy e depois a aplicação do revestimento elastomérico aí, nesse caso aqui com pistola, né, mas também teria a opção aí de fazer com a trincha, né. Então um sistema muito simples aí para manutenção. Aqui está fazendo então a aplicação, aquela versão anterior com pistola e aqui fazendo a versão de aplicação por trincha, né. Então notem que é um processo bastante artesanal, mas ao mesmo tempo bastante eficiente. Se a gente fizer esse método de aplicação com tecnologias tradicionais de revestimento, você não garante retenção de camada nas áreas críticas. E aí não adianta aplicar, porque ali geralmente começa já um processo corrosivo. Então aqui é o resultado final. Aqui depois na direita nós temos o desmolde, né? Então ali você tem uma válvula, por exemplo, aplicada com revestimento elastomérico, e aí ela está fazendo ali a remoção do filme. Então notem que uma simples espátula, ela faz um desplaque inicial ali daquele filme, e aí você começa a puxar, ele sai inteirinho da peça, e por baixo aí você não observa nenhum tipo de corrosão, justamente porque ele tem essa capacidade de impermeabilização de filme, né? Ok, daí aqui também os testes de resistência da mesma forma que a tecnologia anterior, né? Então nós temos os testes aí de dureza, ensaio à tração, né? Então dureza novamente, né? Bons resultados aí comparado às tecnologias tradicionais, ensaio à tração da mesma forma que o sistema anterior. Comparando as tecnologias, né, anterior com essa, o resultado muito parecido, porque a base polimérica ela é a mesma, né? Então, alta resistência à abrasão, alta flexibilidade de filme, né? Opa, acho que aqui. Ok. Mais um clique, por favor. Bom, aqui novamente a aplicação, né? Aqui nós temos algumas imagens, então, já depois da aplicação, aqui com a espessura de 2 milímetros e 24. Aqui notem, né, ele fez o desmolde também de uma peça onde ele cortou com estilete, né, em volta de toda a peça, removeu a capa praticamente inteira, né, íntegra e intacta aí do revestimento. Então removeu o revestimento, fez a manutenção, né, recompõe depois com uma nova aplicação e com muita praticidade, né, muita agilidade aí também no processo, né. Ali novamente é o mesmo vídeo de antes, acho que acabou repetindo aí. Deixa eu passar. E aí por último, né, nós temos aqui na linha então uma outra tecnologia que compõe também essa família aí de revestimentos, né? Aqui nós estamos falando aí já de uma base polimérica um pouco diferente, aqui nós estamos falando já de uma poliureia, que também já é uma tecnologia conhecida no mercado, mas é muito comum se utilizar poliureias a quente, aplicação a quente. E essa aqui foi uma tecnologia que foi desenvolvida a fria, então isso facilita o processo de aplicação, né? A poliureia quente ela tem toda uma complexidade, né, em termos de equipamento, em termos de estrutura, para possibilitar a aplicação dela, e essa tecnologia aqui ela já foi, tem uma outra base polimérica que possibilita a aplicação dela a fria, né? Então ela tem a mesma função da tecnologia anterior, porém ao invés de fazer uma aplicação por trincha, onde você muitas vezes, dependendo da área total a ser aplicada, né, você vai ter uma perda de produtividade por conta do processo ser muito manual, e essa tecnologia aqui, então, ela possibilita aplicar ela via processo, né, de pintura por spray. Então existe um equipamento também que foi desenvolvido, né, um Airless Plural Components, né, que faz também a mistura dos componentes e possibilita então a aplicação via spray. Então esse produto aqui também é um produto de cura muito rápida, né, e até mais rápida inclusive que a tecnologia anterior. Então ele tem uma cura aí de 15 minutos, né, com uma secagem ao toque aqui de 5 minutos e a secagem ao manuseio, né, ou seja, uma liberação de tráfego se for uma área de piso, né, ou nesse caso aqui uma área de flange ou válvula, por exemplo, você pode fazer a liberação da área, né, secagem ao manuseio de 40 minutos. Então, é um produto que aplica em espessuras altas também, de até 3 milímetros, produtos de alta resistência ao impacto, abrasão, também de impermeabilidade, mesmo sendo aplicado via spray, que você tem aí uma dificuldade maior muitas vezes de retenção em bordas, né? Esse é um produto que tem essas propriedades aí também, tá?
permite a pintura de acabamento, processo feito aí em alta produtividade, então numa única visita à área que precisa de manutenção você consegue fazer todo o processo, né? E a aplicação dele então, como eu comentei antes, por processo de plural component aí com spray, né? Pode passar, então aqui algumas... Então ali ele está fazendo a aplicação da poliureia fria, né, numa válvula. Então essa pistolinha aí é a pistola que faz a mistura dos componentes, né, e faz a aplicação já por spray então da tecnologia, né? Então você consegue fazer o revestimento das áreas críticas pelo processo de spray, né? Essa pistolinha que está aqui demonstrando aqui no meio, tá? Um equipamento a frio e que é muito eficiente aí também. E aqui na direita depois está fazendo aqui o desmolde aí, né? Da mesma forma que a tecnologia anterior, então ele consegue fazer muito facilmente, né, a remoção daquele filme no caso de uma manutenção. Então notem aí que realmente é muito simples, muito fácil de remover o filme, né, pela resistência à abrasão, né, ao impacto e à dureza superficial. Você não consegue remover esse filme sem uma ferramenta mecânica realmente ali agindo sobre ele, né? Então, por isso ele garante a proteção anticorrosiva, mas quando é necessário fazer a remoção, é muito simples, é muito fácil aí fazer a remoção do filme e aí fazer a manutenção necessária naquele ambiente aí. Uma válvula como essa, se fosse aplicada com tecnologias tradicionais, levaria certamente aí horas para você conseguir fazer a remoção, né, do filme de tinta e conseguir fazer a manutenção naquela área específica lá. Então, fácil acesso, né, em caso de necessidade de intervenção. Então, aqui já falamos, né, sobre essa facilidade. Ali a espessura, né, que atinge aí esse revestimento, 2 milímetros. Aqui alguns cases aí também de aplicação, né, dessa tecnologia. Então, ali na esquerda lá está lá a fotinha com a imagem do material, né? Então, alguns cases aí já de aplicação da tecnologia também em plataforma, né? Ali foi numa plataforma de petróleo na P68. Então, aqui antes, né, nós tínhamos aí um processo lento com epóxi e PU, né? Um processo de até 4 demão de pintura, né? 4 demão de tinta, né? Levava aí 3 ou 4 dias com baixa produtividade e esse sistema agora, revestimento elastomérico aí, né, com trincha ou a pistola, você consegue fazer aí trincha a 30 minutos ou uma pistola em 10 minutos, né, numa visita única à área, você consegue fazer a manutenção daquela área crítica lá. Ok? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado aí pela atenção, pela presença. Se tiver qualquer dúvida, estarei aqui para a gente conversar na sequência aí, tá bom? Muito obrigado a todos aí.